No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Bolsonaro mantém impasse sobre nomes para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Direção-Geral da Polícia Federal. Alexandre Ramagem deve ser confirmado para a vaga na PF e presidente garante surpresa para o lugar do ex-ministro Sérgio Moro. Rodrigo Maia adota um discurso de cautela ao avaliar a possibilidade de CPI ou abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, porque medidas aumentariam incertezas sobre a economia. Na Semana do Trabalhador, governo federal e Congresso articulam congelamento dos salários dos servidores públicos por 180 dias, por acordo para ajuda a estados e municípios afetados pela pandemia. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 28 de abril do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O discurso atrapalhado e lamentável do presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira, respondendo às acusações do seu mais recente desafeto, o demissionário ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, vem rendendo as mais diversas análises. O jornalista Marcelo Godoy, do jornal O Estado de São Paulo, direcionou seu olhar para a imagem que se formou no Palácio do Planalto, com Bolsonaro cercado de ministros, inclusive os da ala militar, e destacou o papel dos oficiais no governo até então e a partir das graves denúncias do ex-juiz da Operação Lava Jato. Eu gostaria de passar a leitura do artigo que é intitulado "Mourão e os militares são prisioneiros do governo Bolsonaro". Eram 17 horas de sexta-feira, 24, quando Jair Bolsonaro e seu ministério produziram uma imagem histórica. Ali estavam 5 generais perfilados ao lado do homem que acabara de ser acusado de crimes que fariam ruborecer quem escreveu o Estatuto dos Militares. Os juristas do país já elencavam, naquele momento, 7 condutas delituosas, em tese, praticadas pelo presidente, de corrupção à obstrução de justiça. E, como se não bastasse, horas depois, esse homem ainda seria confrontado pelas cópias de mensagens que o próprio enviou a Sérgio Moro. O silêncio dos militares diante do estupor da catilinária do ex-ministro cedeu. No entanto, lugar à interpretação de que o governo estava sob ataque e, nessa guerra, era preciso defendê-lo. Os 5 generais do Exército e o almirante presentes no palco queriam provar que não existe uma ala militar na esplanada, mas um governo coeso de generais em torno do presidente. Nem mesmo o vice estava ausente, aquele que Carlos Bolsonaro suspeitava conspirar contra seu pai. Mais do que isso, nas horas seguintes partiu de Hamilton Mourão a sugestão do nome do desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores para ocupar a pasta da Justiça. Thompson Flores é outro magistrado que ajudou a condenar Lula. Se fosse partida de xadrez, a manobra seria conhecida como Defesa Regina Duarte, aquela em que se troca um peão por outro, 6 por meia dúzia. Mourão conhecera Thompson Flores quando chefiara o Comando Militar do Sul. Em vez de conspirar, o vice tentou ajudar o presidente a superar a crise. Ele e os demais generais não abandonaram Bolsonaro porque sabem que os votos que os têm é o presidente. É Bolsonaro quem faz o governo ter um mínimo de popularidade, o que o torna mais difícil de ser derrotado em 2022. Mourão é visto pelos que defendem a renúncia como mais um conservador, alguém previsível. Não é o que diz o próprio Bolsonaro. Abre aspas. Com todo respeito ao Mourão, ele é muito mais tosco do que eu. Muito mais tosco. Não é porque é gaúcho, não. Alguns falam que eu sou até muito cordial diante de Mourão. Fecha aspas.
disse o presidente há um mês. Um general que os conhece concorda com Bolsonaro. Ele lembra que o vice ainda não foi testado diante de um Congresso que não lhe permita aprovar todos os seus planos ou de um Supremo que lhe negue consertar o país. Abre aspas, o Mourão ia endurecer, pode acreditar, e o Exército vai estar com ele, fecha aspas. A maioria dos oficiais não vê em Mourão os problemas de Bolsonaro, os filhos e o astrólogo da Virgínia. Por fim, a maçonaria também lhe daria apoio irrestrito. Ninguém estaria tranquilo com Mourão, nem no Congresso, nem no Supremo. E este é mais um motivo para que Bolsonaro permaneça no cargo, disse um general que busca reacender a estratégia bolsonarista de levantar o temor de um governo militar com Mourão. E os demais generais da foto? Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, tem a seu favor o fato de ser amigo pessoal do presidente e o mandamento da lealdade sempre que pode ser lembrado pelo general. Ramos é tido no mundo civil como o homem que poderia moderar Bolsonaro, não só pelos seus contatos com os políticos, como pela sua amizade com o mandatário. Tornou-se o primeiro 4 estrelas a deixar o alto comando do Exército para assumir um assento na esplanada. Mantém-se fiel ao presidente e pede aos jornalistas que publiquem histórias positivas sobre a Covid-19. Eles não estariam ajudando. Afinal, que importa se Bolsonaro chama a doença de gripezinha? O problema é a imprensa. Culpa-se o carteiro pelo aviso de cobrança. Um pouco à frente de Ramos na foto estava Walter Braga Neto, que coordena as negociações com parlamentares para a construção de uma nova base do governo no Congresso. A história vai registrar que, no ato de demissão do delegado Maurício Valeixo, denunciado como falso por Moro, foi a assinatura do general de 4 estrelas que entrou no lugar daquela do ministro demissionário horas depois. Um dia antes, Braga Neto afirmara aos jornalistas que a saída de Moro havia sido negada pela assessoria do Ministério da Justiça. O general desmentia uma informação verdadeira. Quando não se pode falar sobre fatos, é melhor não brigar com eles e guardar silêncio. A ninguém é permitido desconhecer a prudência no exercício do poder. Augusto Heleno, o 4º general da fotografia, é o homem que planejou a volta dos militares à política. Tentava fazer isso desde quando estava na ativa e se relacionava com os arrozeiros de Roraima. Na cena do Planalto, representava o grupo dos Fidelíssimos, que deseja o conflito final contra o Congresso e o Supremo, porque imagina os 2 outros poderes da República menos estorvos ao projeto que acredita resgatar o Brasil. E, por fim, estava ali o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, o homem que assinou uma nota na segunda-feira, dia 20, para afirmar que as Forças Armadas cumprem a Constituição. Só a necessidade de se produzir tal documento já demonstra o grau de esgarçamento da legalidade a que esse governo chegou. Os generais estavam ao lado do presidente porque pensam como Bolsonaro e, concordando com o conteúdo de seu pensamento, discordam apenas da forma como ele se manifesta. E a razão é uma só. Este é um governo de militares. Ele mantém o apoio da maioria dos oficiais da ativa e da reserva ouvidos desde sexta-feira pela coluna. Houve até quem chamasse Sérgio Moro de traidor e dissimulado. Era o homem certo no lugar errado, disse um coronel da aeronáutica. Moro, concluiu, não estava preparado para uma função que é, antes de tudo, política, e a desempenhou como uma criança que nunca tocou a campainha da casa do vizinho. Por fim, um general chegou a qualificá-lo como socialista. Logo Moro, a nêmesis de Lula, odiado pela esquerda, que se vira diante do constrangimento de torcer por um empate entre o ex-magistrado e o presidente. Mas, de todas as acusações, a mais interessante é a de traição. Ela mostra o tipo de lealdade que Bolsonaro exige de ministros e funcionários do Estado brasileiro. Trata-se de um governo em guerra. Incapaz de unir a nação, ele aliena a maioria da população com seu ressentimento contra a cultura, a universidade e o pensamento crítico e com seu desrespeito às leis, ao bem comum e ao combate ao privilégio e à desigualdade. E assim avolumam-se os inimigos imaginários e fabricados por Bolsonaro, a quem se lhe opõe por escolha civilizatória. Uns poucos se lembram do desabafo feito aqui pelo coronel Glauco Carvalho, da Polícia Militar de São Paulo, até porque a maioria de seus colegas o criticou em redes sociais. Houve até quem o qualificasse como traidor, assim como agora fazem com Moro.
Como militar, sinto-me envergonhado por tantas ações atabalhoadas, extravagantes, ridículas e mesquinhas, disse o então coronel. À lista de Glauco, Moro acrescentou crimes: corrupção, obstrução de justiça, advocacia administrativa, prevaricação, coação, falsidade ideológica e crime de responsabilidade. Tudo supostamente encoberto por mentiras. Corrupção não é só receber dinheiro, é qualquer vantagem indevida, explicou a desembargadora Ivana David, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Resta aos quase 2.500 militares do governo a defesa de um projeto cada vez mais parecido com a velha política que se diziam opor. É difícil de se desfazer de cargos, salários e da redenção que Bolsonaro lhes trouxe diante dos agravos dos últimos 30 anos. Mas o chefe exige, em troca, a adesão a um poder fundado na lealdade e na obediência. De modo que, em vez de Brasil novo, todos parecem rumar para uma Götterdämmerung, o destino comum a quem se entrega como prisioneiro nas mãos de uma aliança carismática. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, é com muita alegria que eu cumprimento o professor titular de Sociologia do Trabalho da Universidade de Campinas e coordenador da coleção Mundo do Trabalho da editora Boitempo, Ricardo Antunes. Ricardo Antunes, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer falar com você, com os ouvintes e as ouvintes do Faixa Livre. Quero também mandar um abraço ao Paulo e à Celeste. Estamos sobrevivendo no isolamento em meio ao caos, né? É mais ou menos essa situação que todos nós nos encontramos, isolados em meio ao caos. Ricardo, é uma honra conversar com você. Muito obrigado por estar aqui conosco no Faixa Livre. Ricardo, antes de começarmos a tratar das questões específicas em meio a essa pandemia do novo coronavírus, eu gostaria da sua avaliação geral para o momento que o país atravessa. Crises na saúde pública, no emprego, na política, na economia. Em pleno 2020, dava para prever um cenário como esse? O que a sociologia tem a dizer sobre a nossa realidade? Como ela dialoga com tudo isso que vem acontecendo? Aliás, você publicou recentemente um artigo intitulado O Delírio de Krapulinski, onde trata dessas questões atuais. Aproveita para dizer aqui para os nossos ouvintes um pouquinho sobre esse seu artigo, por favor. O momento em que o coronavírus atinge o país é o pior possível. Primeiro porque
Estamos vindo num processo brutal de crise econômica, devastação da economia, né? O país está sendo a cada semana destruído, né? Estava sendo antes da pandemia, né? Por uma política profundamente destrutiva, uma espécie de neoliberalismo dos primatas, entende? A tal ponto que os neoliberais sofisticados, que aliás são também muito perigosos, têm criticado o neoliberalismo dos primatas, entende? Mas é evidentemente que o neoliberalismo que campeava aqui com privatização de tudo, mostrou a tragédia da nossa economia, num quadro político caótico. Nós vamos, ao longo dessa entrevista, falar mais detalhadamente da situação política brasileira, mas que dizer de um país cujo presidente desprezou uma pandemia desse porte, considerou-a uma gripezinha, e depois que percebeu que a gripezinha era, digamos assim, uma pandemia muito mais grave, começou a dizer que é inevitável, que pessoas vão morrer e a vida é assim mesmo, tá certo? Morrem as pessoas. Não é possível alguém imaginar que um presidente da República, no momento em que o país espera de um governo minimamente estruturado, minimamente desenhado, o que não é o caso deste, um tratamento organizado com estados e prefeituras, não é, para poder enfrentar uma crise dessa. Então a crise é política. A pandemia veio mostrar a letalidade deste quadro. A pandemia significa, não é, pegar o país devastado econômica, devastado socialmente, devastado politicamente, e quando ensaiava muito limitadamente, é preciso dizer, o Mandetta só foi, digamos assim, de certo modo, entre aspas, valorizado, porque no meio das trevas, né, alguém que tem um coágulo pequenino, né, de ciência, né, naturalmente se destaca em meio à escuridão das trevas, tá certo? Mas a tragédia é profunda, e é nesse contexto que eu publiquei o meu artigo nos sites do blog da Boitempo, no blog A Terra é Redonda, não é? E outros do Correio da Cidadania e outros que estão republicando, né? Mostrando que a figura, né, a metáfora que eu uso é de um país com um presidente completamente fora do eixo, jogando o país para uma cova coletiva. O Rio de Janeiro, aliás, vem mostrando, né? Imaginar que o Rio de Janeiro não tem no seu sistema público UTIs disponíveis, senão a 120 quilômetros ou algo perto disso, como é o caso de Volta Redonda, mostra a tragédia do país em que nos encontramos. E, naturalmente, dessa crise nós vamos falar nas questões seguintes. Trazendo agora para o tema da política, Ricardo. A situação para o Jair Bolsonaro só piora a cada iniciativa dele. Depois de o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sair do governo atirando para cima do presidente, com uma série de denúncias de crimes que ele teria cometido, dentre eles a tentativa de interferir na Polícia Federal, o ex-capitão do Exército nomeia para a direção-geral da PF, no lugar de Maurício Valeixo, o delegado Alexandre Ramagem, amigo íntimo da família e ex-segurança de Bolsonaro na época de sua candidatura à presidência, confirmando a tese do ex-juiz de que ele deseja ter gente do seu círculo de influência comandando a corporação. Além disso, o presidente indicou o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para o lugar de Moro, outro amigo da família Bolsonaro, tendo ele sido chefe de gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro. Dá para entender essa atitude do presidente depois de toda a polêmica que foi criada? Não seria mais inteligente da parte dele nomear figuras com um perfil de independência em uma tentativa de diminuir as pressões que ele vem sofrendo da opinião pública? O episódio da ruptura aberta e em guerra entre Moro e Bolsonaro, Bolsonaro e Moro, é o fato, no meu entender, mais importante até o presente da crise que abre o processo de um ciclo terminal. É claro que é um ciclo, tem vai e vens, pode ter reversões, mas uma das suas tendências é a visualização do impeachment ou da, digamos assim, saída e do fim do governo Bolsonaro. Por quê? Primeiro porque a saída do Moro
né? Não foi só pela disputa eleitoral que ambos travam no seio da extrema-direita e da direita, né? Nós sabemos que a eleição do Bolsonaro só foi possível porque, além do grupúsculo de extrema-direita que o apoia, e o apoio naturalmente de uma parcela muito ampla do empresariado predador, que para derrotar o PT, que aliás fez um governo que foi excepcional em grande parte dos seus vários anos no poder, que foi excepcional para o empresariado brasileiro só enriqueceu nos governos do PT, fecha o parênteses, né? O que acontece? Para além dessa disputa, né, de quem vai para as eleições em 2022, é evidente que a Polícia Federal, com a relativa autonomia de que dispõe para poder fazer, digamos assim, as investigações, chegou em questões muito profundas que afetam o núcleo duro do Bolsonaro, da sua família e dos seus setores mais próximos, né? A CPI do fake news ontem já tornou público isso, e a Polícia Federal também, toda a imprensa dizia ontem isso, né, que os 2 filhos do Bolsonaro estão diretamente envolvidos no comando deste processo. Isso é explosivo. E além de que, outro elemento ainda, os atos de apoio da extrema-direita, aqueles núcleos mais fascistas que defendem a ditadura aberta, o AI-5, portanto, tomam medidas abertamente contra a Constituição brasileira, estão sendo investigados e envolvem de grandes empresários até deputados do bloco de apoio, tá certo, deste governo que é inqualificável. O resultado é que esta crise que afeta o governo Bolsonaro, o desenvolvimento dela significa o Bolsonaro atacar o Moro, parênteses, o Moro vai ter que explicar também por que em 1 ano e 4 meses de governo não tornou público, né, medidas que a Polícia Federal vem tomando que atingiam o grupo, claro, por óbvio. Por que ele não tornou isso claro? Porque ele estava participando deste governo. Mas é evidente também que a defesa do Moro vai ser jogar munição contra o Bolsonaro, ao mesmo tempo que o Bolsonaro jogará munição contra o Moro. E nesse sentido, já há uma fratura da extrema-direita brasileira. Uma parte dos bolsonaristas estão como zumbi, estão circulando, tá certo? Sem saber para onde ir. E muitos deles já em debandada para o bloco do Moro. Dá para entender por que o Bolsonaro toma uma medida dessa, nomeando pessoas que têm vínculo íntimo com a família Bolsonaro? Não seria mais inteligente o Bolsonaro fazer outra coisa? A questão aí, Anderson, é que o governo Bolsonaro, ele não tem um coágulo de inteligência. Ele é um governo despreparado, é um governo inóbil, é um governo que destrói a ciência, destrói a razão, destrói a inteligência, e é evidente que ele está no tudo ou nada. Ou ele controla a Polícia Federal, ou o clã Bolsonaro, com todas as suas ramificações que são tenebrosas, isso tudo vai para o rodo, vai para o ralo. Então ele está jogando tudo ou nada, né? Então a inteligência, aspas, do Bolsonaro, que lhe falta, só consegue nesse momento, ele está dizendo, né? Ele disse que o Moro estava mentindo ao dizer que ele pressionava a Polícia Federal. E o Moro mostrou, horas depois, um e-mail dele dizendo que a Polícia Federal estava atrás de deputados da base do Bolsonaro. Então é evidente que essa crise joga o governo Bolsonaro por um processo que é a sua derrelição, a sua, digamos assim, liquefação, a sua corrosão. Ricardo, com a saída do Sérgio Moro do governo, aquela base de apoio que o Bolsonaro tinha na sociedade se dissolve ainda mais. Boa parte dos antipetistas que votaram no presidente já haviam abandonado o barco frente aos absurdos promovidos pelo ex-capitão do Exército. Agora foi a vez dos apoiadores da Operação Lava Jato desembarcarem do governo junto com o ex-juiz. Parece que só restam aqueles ultra-radicais de direita ao lado do político. Como sustentar um governo com uma base social tão frágil? Eu penso que a base de apoio do Bolsonaro, com a demissão do Mandetta, ele perdeu amplos setores das classes médias conservadores, muitas das quais hoje aderiram ao panelaço, porque elas estão percebendo
que a política de saúde do governo Bolsonaro é uma forma de necropolítica, é a morte. As classes médias que não têm seguro saúde privado não querem, em hipótese nenhuma, ir para os hospitais públicos porque sabem da tragédia que caracteriza pela falta de leitos, pela falta de trabalhadores médicos, enfermeiros, auxiliares, trabalhadores hospitalares, que muitos dos quais estão adoecendo e morrendo. Então, o que resta do núcleo de apoio do Bolsonaro, certamente ele diminuiu bastante. Tem uma parte, digamos assim, indigente, demencial mesmo do empresariado, que quer que a classe trabalhadora vá trabalhar e não importa se a classe trabalhadora vai morrer. Outro dia eu recebi um desses mensagens por WhatsApp que dizia: o CNPJ pede para o CPF ir trabalhar. O CPF vai trabalhar e morre. O CNPJ contrata outro CPF. É assim. O empresário chama os trabalhadores podem morrer, eles contratam outros, o que eles querem é a sua boa vida. Mas esse núcleo está perdendo apoio. E tem uma parte do empresariado também, especialmente quando a gente pensa o cenário do capitalismo internacional, que vê o governo Bolsonaro, né, equivalente a ele só o da Belarus, tá certo? E de um outro país perdido lá no mundo asiático da antiga União Soviética, e para por aí. Porque o culto da ignorância, o culto, digamos assim, da virulência, não é assustador. E agora, o culto da morte coletiva em massa. Então, a base do governo Bolsonaro começa a se dissolver. É evidente que não é possível fazer manifestações de massa contra o Bolsonaro hoje. As manifestações de massa contra o Bolsonaro hoje são as pessoas batendo panelas praticamente todos os dias, né? E o Bolsonaro não consegue falar nenhuma vez, né, há várias semanas sem que haja panelaço quando ele vai falar. Evidentemente que a hora que essa crise do coronavírus se arrefecer e for possível retomar, tá certo? O que é imprevisível por hora, dada a crise da pandemia. Mas a hora que as atividades se normalizarem, nós teremos manifestações de massa contra Bolsonaro. As hordas, as falanges fascistas vão às ruas porque elas são ignorantes. Eu recebi outro dia uma mensagem de um médico pró-Bolsonaro que dizia que ele ia para a rua, que não tinha risco nenhum. 2 dias depois ele estava morto numa dessas capitais do Nordeste. E é assim. Alguns dias depois ele está morto, né? Agora é tarde para ele imaginar o nível de indigência e de concepção que o sustenta. É importante também lembrar que o Bolsonaro ainda tem uma base forte no meio dos evangélicos ultraconservadores e que, digamos assim, são brutalmente manipulados. Esta base ainda é grande porque ela é muito fundada na manipulação. E é preciso que haja também digamos assim, uma desconstituição. É muito importante que os setores evangélicos que, digamos, possam crer como evangélicos, mas não são ignorantes em relação ao mundo e à vida humana, comecem a fazer oposição. Você começa a perceber, certamente essa disjuntiva Bolsonaro e Moro, né, também vai ter impacto no mundo evangélico, que é uma base de apoio forte de Bolsonaro. Por fim, a esse ponto, eu não tenho dúvida que se tivermos uma enquete hoje, uma pesquisa, aumentou muito o número de pessoas que defenderão, tá certo, o impeachment do Bolsonaro. O que vai ser um sinal do clima brasileiro. Agora, já há uma série de iniciativas no Judiciário e no Legislativo visando contestar as ações criminosas do presidente da República. O Supremo Tribunal Federal deve iniciar essa semana uma investigação a respeito das denúncias feitas pelo Sérgio Moro, e pedidos de abertura de processo de impeachment não param de chegar na Câmara dos Deputados. Diante de instituições historicamente comprometidas com o grande capital, Ricardo, com um olhar desinteressado para as classes menos favorecidas que necessitam de uma ação firme e responsável do Estado, dá para esperar uma mudança nesse quadro, ainda que o Bolsonaro seja afastado do cargo? Naturalmente que o Judiciário e a sua Corte Suprema, né, o Supremo Tribunal Federal, e o Congresso, Câmara e Senado,
não são instituições que tenham que expressem qualquer tipo de apoio, né, ao sistema econômico e social vigente no país. Eles apoiam apoiam dominantemente as medidas neoliberais, apoiam dominantemente as medidas de destruição dos direitos do trabalho, em nome de que até 2 meses atrás muitos acreditavam, de um inevitável caminho em direção à felicidade dos indivíduos. Então aí, nós vamos voltar a esse ponto mais adiante, mas a crise do coronavírus soterrou, sepultou qualquer coisa que diga respeito à civilização e humanidade no capitalismo. O capitalismo é um sistema muito desumano e muito cruel. E o coronavírus, ainda que ele seja multiclassista, ele atinge todas as classes, mas é evidente, né? As classes burguesas têm os seus hospitais de altíssimo luxo. As classes médias têm suas residências, né, que podem fazer, as classes médias, especialmente as classes médias altas, que podem fazer o seu isolamento com a sua geladeira cheia. As classes trabalhadoras, a periferia, a população que mora nas comunidades, que rala para sobreviver, que trabalha todo dia não tendo nenhum direito, se trabalha ganha, se não trabalha não ganha. Esses sabem, tá certo, que a chance, eles vivem uma dilemática terrível, vou voltar a isso mais adiante, né? Eles sabem que se não forem trabalhar, morrem de fome. Se forem trabalhar, morrem do coronavírus. É uma tragédia. Muito bem, dentro desse quadro, o Supremo percebe, dentro do Supremo, como tende a também crescer dentro do Congresso, núcleos que percebem o caráter de letalidade deste governo. Quer dizer, é um caráter que chama para a morte, que fere a Constituição. A intervenção na Polícia Federal, dizendo eu vou fazer intervenção na Polícia Federal porque eu quero saber quem está sendo investigado e o que está se falando a meu respeito e a respeito dos que são próximos a mim, é inaceitável. E isto fere a legalidade, e ao ferir a legalidade, tá certo, constitucional, vai ter oposição do Supremo e vai ter oposição do Congresso. Se esta mudança, primeiro, a mudança é no sentido da inconstitucionalidade. A cada dia este governo toma medidas que agridem, assim, visceralmente a Constituição. O que vem depois é um cenário aberto, entende? É um cenário aberto. O empresariado vai tentar repor toda a sua estrutura de dominação, o empresariado vai tentar fazer com que essas medidas, que nós vamos falar depois também, de precarização ainda maior, de ultra precarização do trabalho, como eu chamei no meu artigo, o delírio do Krapulinski, que é ultra precarização do trabalho, se acentuem, mas nós temos que perceber também que a população, esta é a questão importante para as comunidades, né, do Rio de Janeiro, para as comunidades do país inteiro, em verdade, para a população pobre das periferias, que sofre com o seu trabalho, quando tem trabalho. Nós estamos em frente a um dilema crucial. É a vida que deve ser priorizada ou é o lucro? É a vida ou é o lucro? Mas se não tiver lucro, não tem vida. Não é verdade. Este governo, ele beneficia os capitais financeiros, ele paga a dívida pública, ele honra tudo que o empresariado pediu, exigiu para apoiar o Bolsonaro, foi feito. Aliás, o empresariado apoiou Bolsonaro mediante o fato de que Bolsonaro tivesse um juiz respeitável pela extrema-direita e pela direita na justiça e um ministro da economia completamente comprometido com a devastação neoliberal. O ministro da Justiça já não é ex-ministro. E todos estamos vendo que o próprio Guedes também, né, caminha um pouco na corda bamba. Como será possível a mudança deste quadro? Nós vamos retomar essa questão, mas a mudança deste quadro supõe a organização popular em defesa da vida, os movimentos de periferia, o movimento das comunidades, o movimento negro, o movimento da juventude, o movimento das mulheres. Há uma revolução feminista em curso no mundo, e também no Brasil, que quer mudanças substantivas. As lutas das comunidades negras, os sindicatos de classe,
Os partidos estão muito paralisados, né? Quer dizer, a esquerda está pensando se pede ou não o apoio do impeachment, o apoio ao impeachment, se apoia o impeachment. Mas é um governo da destruição e da letalidade. Né? Depois que morrerem centenas de milhares, aí a tragédia está feita. Veja o caso norte-americano, o Trump, né? o protofascista, boçal e radical e global. Também disse que o coronavírus era uma invenção da China. Bom, nós vimos a devastação que fez em Nova York. E ele não terminou, a sua devastação do coronavírus não terminou nos Estados Unidos. O Boris Johnson, na Inglaterra, né? Lembra, um mês e meio atrás, eu cumprimento todo mundo porque depois eu lavo a mão. Foi parar no hospital e foi salvo pelo Serviço Público de Saúde, com o apoio, segundo ele mesmo reconheceu, de 2 imigrantes. Um de Portugal, enfermeiros, um de Portugal e outro de Nova Zelândia. Então a mudança desse quadro supõe organização popular dos sindicatos, dos partidos, dos movimentos sociais, das comunidades, do movimento negro, do movimento feminista, das periferias, das comunidades indígenas, dos LGBTs, tá certo? É um conjunto de descontentamentos que tem que ser canalizado para um outro projeto e um outro modo de vida. Como você observa, Ricardo, a alternativa Mourão, caso se concretize a saída de Bolsonaro da presidência? Há quem tema que, com o general no cargo, em caso de um aprofundamento da crise, nós correríamos o risco de um fechamento do regime, algo pelo qual o vice-presidente já mostrou ser simpático em algumas ocasiões. Você acredita que essa possível troca na presidência possa ampliar os riscos à nossa democracia? Veja, essa é uma questão muito difícil e, ao mesmo tempo, muito importante. Quem ganhou a eleição não foi o Mourão. Quem ganhou a eleição foi a fala demagógica, manipuladora, fascistizante, agressiva e, aspas, antissistêmica, como ele se definia. Ele, uma expressão caricata, um pária do sistema, se expressava até hoje. Né? Ele diz que é contra o sistema, mas hoje está compondo com o centrão. Você pode imaginar o Roberto Jefferson, que é a expressão mais pantanosa da política brasileira. Até com o Dirceu ele se dava bem, com o Dirceu, com a direita, com a extrema-direita, com o centro. Né? Agora está dizendo para o Bolsonaro que vai tirar o Bolsonaro do sufoco, entende? Então quem ganhou a eleição foi o Bolsonaro. O Mourão é vice. Tem uma brincadeira na história política brasileira, acho que o Brizola que falava isso, o vice não conta, né? Quem conta é o presidente. Eu não lembro quem referia-se isso, tinha até uma frase mais irônica um pouco, que agora eu não consigo me recordar. Então, o impeachment do Bolsonaro é um clamor popular hoje, entende? A maioria da população quer, isso as pesquisas vão começar a mostrar, o impeachment do Bolsonaro. Há uma parte, como eu já falei, de evangélicos, há setores populares que acham que o Bolsonaro quer que eles voltem ao trabalho para sobreviver. Mas a população está vendo que se ela voltar ao trabalho, a pandemia, no caso brasileiro, começou atingindo os bairros de classe média alta e das classes mais abastadas, as classes burguesas. Só que agora a pandemia está devastando a periferia. Tá certo? Onde as condições de insalubridade, a pobreza, não tem casas amplas, não tem saúde pública, não tem alimentação digna, não tem água. Eu vi tantos depoimentos de trabalhadores e trabalhadoras que moram nas periferias, mulheres, dizendo, nós não temos sabão. Quando muita gente tem um sabonete por mês, e quando tem um sabonete por mês não tem água. Então veja, a crise política, ela é hoje personificada na figura do Bolsonaro, que é o símbolo dessa tragédia. É o nosso Krapulinski, tá certo? Em seu delírio, para retomar o artigo de que mencionei anteriormente, que você mencionou anteriormente. É claro que há um segundo elemento, impeachment, em que direção? Pelo impeachment, o vice é chamado, mas cria uma situação nova, que é a situação da mobilização popular. Cria uma situação plebiscitária de julgamento de um governo. E quando se julga um governo, não é o Bolsonaro e os seus
todos os seus ministros, né? Um mais ministro das Relações Exteriores, ministro da Educação, nossa senhora, inqualificáveis, né? Então abre-se um cenário onde tudo é novo, entende? Tudo é novo. E mesmo na hipótese do Mourão, digamos, assumir a presidência, o Mourão não tem a legitimidade eleitoral. Ele sabe disso. Ele foi eleito não porque ele era o vice. Qualquer vice seria eleito junto com o Bolsonaro. E a corrosão da base social e popular do governo Bolsonaro é a corrosão da base social do governo, do presidente, do vice e dos seus ministros. Essa é que é a questão vital. E se não, eu digo, não, vamos preservar o Bolsonaro porque ele é menos... Quer dizer, o Bolsonaro não é menos pior do que nada. Não há, no meu entender, não há nada pior do que o Bolsonaro, porque ele é completamente desequilibrado e completamente imprevisível. E ninguém sabe o que ele faz. Quer dizer, o Sérgio Moro, acho que jamais podia imaginar que fosse, digamos, tivesse a sua assinatura inserida num documento oficial sem a autorização dele, e ficou sabendo na madrugada, entende? Dá uma dimensão do tamanho da confusão em que nós estamos. Ricardo, em uma semana, o Bolsonaro derrubou os 2 ministros mais populares do seu governo. Além do Sérgio Moro, já havia saído o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o que piorou ainda mais sua situação junto à opinião pública. O ex-capitão do Exército vê sua tábua de salvação no Legislativo e tenta se refugiar no Centrão para enfraquecer o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um de seus principais desafetos. Essa exoneração do Valeixo, com a consequente saída do Moro, é uma sinalização clara para o baixo clero, que tem ojeriza ao ex-juiz. Agora, voltando um pouco lá atrás, no final de 2015, 3 parlamentares do PT, partido de Dilma Rousseff, que também estava politicamente enfraquecida e com baixa aprovação popular à época, decidiram votar contra o então presidente da Casa, Eduardo Cunha, no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar, o que culminou, por represália, na abertura do processo de impeachment contra ela. Você observa mais semelhanças ou diferenças nesses 2 casos, Ricardo? Primeiro, há semelhanças e há muitas diferenças, né? O governo Dilma, não é? E o governo do PT, independente do conjunto imenso de erros que cometeram, e eu muitas vezes, nesse mesmo programa Faixa Livre, pude debater isso muitas vezes, muitas entrevistas dei ao Paulo tratando deste ponto, né? Naquele momento, havia uma crise econômica e o empresariado resolveu arriscar ter o seu governo. O governo do PT não era o governo do empresariado. Por mais que o PT fizesse aquilo que o empresariado pedia, não era o seu governo. O empresariado, se pedisse para Dilma, acabe com a CLT, ela não ia acabar. Acabe com a Previdência Pública, ela ia dizer, não, eu posso reformar, mas acabar é difícil. Agora é diferente. Segundo, o Centrão, né, é o pântano da política brasileira. E o pântano é movediço. E o pântano move para um lado ou para outro de acordo com os acenos que ele recebe. Se o Bolsonaro imagina que o pântano pode sobreviver, o pântano também sente a pressão popular. O pântano apoiava o PT nos seus governos. Um dos motivos que levou ao impeachment de Dilma foi que o PT tinha uma base de apoio que incluía o pântano e setores de direita e de extrema direita também, né? Não é demais lembrar que Paulo Maluf era da base de apoio do PT. E Paulo Maluf não era uma direita como, digamos assim, setores do DEM. O Paulo Maluf era um quadro da extrema-direita desde a ditadura militar. E o segundo ponto é que os ratos pulam quando o barco está afundando. E o barco do governo Bolsonaro começa a ter os seus primeiros furos. Estão tentando tampar um furo aqui e abre outro lá. Estão tentando tampar o outro furo, abre outro. E sabe quem abre os furos do Bolsonaro, do barco Bolsonaro? Ele. É como se o Bolsonaro tivesse uma furadeira e de dentro do barco ele fura o seu casco
tá certo? E a água começa a vazar. Esta é a melhor metáfora que eu vejo para caracterizar o governo Bolsonaro. O Centrão vai aceitar agora, digamos, a sobra, né, a raspa do tacho. Mas como é que o Bolsonaro vai sustentar o seu apoio junto a uma parcela da população que achava que ele era incorruptível e que não negociaria com o parlamento? O Bolsonaro está hoje negociando com a escória do parlamento brasileiro, né? O que dá a dimensão da crise que nós estamos e dá, digamos assim, insustentabilidade deste quadro. Ricardo, essa pandemia do novo coronavírus apontou uma realidade que parece que só o governo federal não conhecia: o grau de miserabilidade da população brasileira. 46 milhões de pessoas que não estão nas listagens de programas assistenciais do governo, entre desempregados, autônomos e trabalhadores informais, pediram acesso a esse auxílio emergencial de R$ 600 por terem ficado sem renda, já que estão impossibilitados de trabalhar com a Covid-19. Por que tanta gente é invisível ao Estado, que deveria zelar pela dignidade e o bem-estar de toda essa gente, Ricardo? Por que o Estado negligencia a população dessa forma? Começo pelo final, Anderson. O Estado negligencia porque esse é um Estado gendarme. É um Estado que tem um governo de tipo lumpen, que é um governo que pratica a política das cavernas e das trevas. E isto na economia significa privatizar tudo, enriquecimento maior dos ricos, empobrecimento maior dos pobres, destruição dos direitos do trabalho. Aquele que estiver me ouvindo, né? E ainda tem, mas será que o Bolsonaro está falando em defender a classe trabalhadora? Não tem nenhum governo de direita e de extrema direita que diga que o seu papel é destroçar a classe trabalhadora. Todos eles dizem que vão defender a classe trabalhadora, mas a classe trabalhadora, a classe que eles defendem, não é a classe trabalhadora, é a classe burguesa, é a classe proprietária, é a classe dos ricos. Veja, por exemplo, nós vamos tratar disso, eu imagino, ainda dos pontos finais da nossa entrevista, né? As medidas que o governo Bolsonaro está tomando hoje não beneficiam. R$600. R$600 não paga um quarto com um banheiro na comunidade, nas favelas, nas periferias, dos bairros populares. Um quarto com banheiro e com cozinha custa mais do que isso. Ainda você vai ao mercado fazer a compra, ou a mercearia, ou a quitanda, ou o que for, para comprar alimentos básicos para a sua família, né? Você precisa de 3, 4 vezes isso, entende? Então o Estado não faz porque é um Estado completamente comprometido com as classes proprietárias. E a ideia recentemente um desses representantes do governo Bolsonaro disse que o governo estava impressionado com os invisíveis. Que vergonha, né? É só mesmo um governo desse quilate, desse talhe, desse naipe, absolutamente destrutivo, é que chama a sua classe trabalhadora de invisíveis. Eles criaram o que eles estão chamando de invisíveis. A carteira verde e amarela é destruir direitos, a Previdência destruiu a Previdência Pública. Todas as medidas tomadas pelo governo Bolsonaro prejudicaram a classe trabalhadora, não há nenhuma que beneficie. Qual direito novo a classe trabalhadora ganhou? A classe trabalhadora vai se aposentar mais nova ou perdeu a chance de se aposentar publicamente? A classe trabalhadora vai ter mais direito ou se tornou intermitente? Entende? A classe trabalhadora está na formalidade ou está muito mais na informalidade? Essa é que é a tragédia desse governo, que trata a classe trabalhadora como se ela não existisse. Mas ela não só existe, como ela vai ter que responder. A classe trabalhadora vai ter que perguntar para si: como nós vamos fazer para mudar este país? E uma primeira resposta muito importante já é a auto-organização da classe trabalhadora nas periferias. Se não fosse o trabalho de solidariedade, de auto-organização nas periferias, porque as periferias sabem que do Estado não podem esperar nada, a situação seria mais drástica ainda. Eu vou fazer amanhã um debate na TV, a Duni Rio, é fácil
acho que, desculpa, eu não estou com o site aqui, mas da TV da ADUNIRIO, Associação de Docentes da Universidade do Rio, da Universidade Pública, né, do Rio, e nesse debate, que é às 18 horas da noite, ou 18h30, agora não me recordo, não estou com o convite aqui na minha mão, que estou falando no celular, esse debate que pode ser consultado, eu vou tratar deste ponto. Agora falando um pouco sobre a situação do emprego no país, às vésperas do Dia do Trabalho, Ricardo. Temos visto nos últimos anos uma precarização crescente das relações de trabalho no país. A terceirização irrestrita e a reforma trabalhista durante a gestão de Michel Temer, que vieram com a promessa de gerar novas vagas no mercado graças à diminuição dos encargos para o empresariado, apenas ampliaram o cenário de caos, com o desemprego atingindo níveis recordes. O Bolsonaro assume e logo de cara acaba com o Ministério do Trabalho e praticamente inviabiliza a existência da maioria dos sindicatos, que já vinham fragilizados do governo anterior. Não bastasse isso, o governo vem com essa medida provisória do contrato verde-amarelo, que acabou sendo revogada recentemente para a edição de um novo texto. Já nesse período de pandemia, onde se faz urgente o amparo ao trabalhador impossibilitado de exercer suas funções por conta do necessário isolamento social, o governo vem com mais uma MP permitindo a suspensão dos contratos de trabalho ou a redução dos salários em até 70% por 3 meses. Como a população pode sobreviver a toda essa onda de ataques, Ricardo? A situação do emprego no Brasil é, digamos assim, expressão de tantas destruições que estão ocorrendo. Antes de falar do emprego, devastação ambiental, queimadas, destruição das reservas indígenas, extração mineral brutalmente feita. Quer dizer, é um país da devastação. Agressões, volta de concepções racistas, xenófobas, ampliação de políticas, digamos, sexistas, o culto da ignorância. E a tragédia, digamos, ganha adensamento com o movimento de verdadeira corrosão e devastação do trabalho do Brasil. Já com o governo Temer, é preciso dizer, este foi, digamos assim, um verdadeiro governo terceirizado, um gendarme do grande capital. Primeira medida do Temer, a PEC do fim do mundo. Nenhum centavo mais para a educação, nenhum centavo para a saúde, nenhum centavo para a previdência. O resultado está aí. Vocês estão vendo no Rio de Janeiro a situação da saúde pública destroçada. O Temer, num dado momento, vai ter que pagar por isso, como o Congresso que o apoiou. O Congresso, né, que fez como se fosse normal um país reduzir, porque de fato é isso que, se você proíbe novos recursos, a inflação faz com que eles diminuam. Você reduzir recursos para a saúde, para a educação e para a previdência pública. Resultado, nós temos hoje 12 milhões, quase 12 bilhões de desempregados por índices oficiais. Os índices reais são mais do que isso. Nós temos perto de 4 milhões e meio, 5 milhões de desempregados. Isso antes do coronavírus. Um pouco menos de 5 milhões no desemprego por desalento. Já chegamos aí a 17 milhões, quase isso. Né? Nós temos 40% da nossa população trabalhadora, da nossa força de trabalho na informalidade, algo em torno de 40 milhões. É maior hoje o contingente na informalidade do que o número de trabalhadores na formalidade. Isto começou com Temer, a reforma, ou como eu chamo, a contra-reforma trabalhista do Temer, de 17, foi devastadora e foi feita pelo Congresso, é muito importante lembrar também, e agora nós estamos nessa devastação, que com o governo Bolsonaro começou com a reforma da Previdência e agora essas medidas, digamos assim, tomadas no contexto da crise da pandemia. Tudo isto vai ter que, num determinado momento, ser revisto por um governo que tenha apoio popular e força popular. Tudo isto vai ser que, no seu devido momento, vai ter que ser inteiramente revisto. A população brasileira não pode ser uma população de invisíveis. O Brasil não pode desconhecer as condições de vida da sua população trabalhadora. Eu já tenho dito há vários anos, nos jornais, que o Brasil caminha para um nível de miserabilidade do tamanho do que existe na Índia, um país da Ásia, onde o nível de miséria é brutal. Não é pobreza que eu estou falando, é miséria visceral. Não é possível
aceitar, né? E uma das condições básicas é rever, nas condições de um novo governo com apoio popular, numa outra situação oposta dessa, rever todas essas medidas, revogar todas essas medidas que tornaram a nossa classe trabalhadora invisível. A nossa classe trabalhadora tem corpo, a nossa classe trabalhadora tem consciência, a nossa classe trabalhadora tem vida, tá? E ela vai ter que mostrar isto. Agora, essa precarização nas relações de trabalho é algo que tem sido visto no mundo inteiro, tanto no seu epicentro europeu como na periferia do capitalismo, especialmente por conta dessa tendência neoliberal que vem produzindo fenômenos como a tal da uberização. Tudo isso vem acompanhado de uma ampliação da tecnologia e da informatização, que vem acabando com uma série de postos de trabalho e exigindo uma maior qualificação dos profissionais ao longo dos anos. Como se adequar a esse cenário em um país que investe cada vez menos em educação e profissionalização, Ricardo? Eu pude tratar longamente esta questão no meu livro que publiquei recentemente, chamado O Privilégio da Servidão, pela editora Boitempo, que saiu agora uma edição nova, revista e atualizada. O livro foi publicado em 2018, e agora em 2020 uma nova edição, que equivale à segunda edição revista e ampliado, e a quarta seria a quarta reimpressão do livro. O que eu mostro lá, eu tento dizer? Este mundo onde a tecnologia é voltada e é comandada pelo capital financeiro e pelas corporações, ela não é voltada para o bem-estar da humanidade. A disputa entre a Apple, gigante dos Estados Unidos, e a Huawei, gigante chinesa, em disputa da telefonia celular, do 5G, não é uma disputa que interessa a população trabalhadora global. Ela interessa a duas corporações que disputam, digamos assim, arduamente quem vai controlar, quem vai ter maior presença no mercado mundial dos celulares e do mundo, digamos assim, dos smartphones, dos iPhones, iPads, etc. Ou seja, é uma lógica destrutiva, onde a tecnologia ela é para aumentar a riqueza e o lucro das corporações. E isto acaba tendo como consequência a enorme expansão do desemprego. E há um segundo ponto. A tecnologia, ela cria falsamente a ideia de que ela é neutra. Ela não é neutra. Um trabalhador uberizado, aquele que trabalha 8, 10, 12 horas por dia nos aplicativos de transporte privado, ou aqueles trabalhadores e trabalhadoras das motocicletas que entregam alimentos, trabalham 8, 10, 12, 14 horas por dia, às vezes 16 horas por dia, para fazer corridas que às vezes ganham 2, 3 reais. Não tem nenhum direito. Trabalham com a tecnologia avançada, um celular conectado com uma grande corporação, porque, atenção, esses aplicativos não é gente brincando ou até ajudando a população, são grandes corporações, Amazon, Uber, 99, Cabify, iFood, Rappi, Glovo, são grandes empresas globais que estão no topo das maiores empresas do mundo, algumas delas, entende? A Google e a Amazon hoje, Apple, são grandes empresas mundiais, no top do ranking mundial, e elas se beneficiam de uma alta tecnologia e uma enorme exploração do trabalho, que faz com que eu tenha chamado no meu livro de criando uma massa de escravos digitais, como são os trabalhadores uberizados, que, aliás, vêm há várias semanas fazendo manifestações nas ruas, em São Paulo, muitas delas, imagino que em outros estados, em outros países também, porque eles estão atendendo a população, entregando alimentação, entregando, produtos farmacêuticos, entregando o que tiver que entregar e correndo riscos, e se não trabalham, morrem de fome. Se trabalham, tem o risco de se contaminar, se não trabalham, morrem de fome. Não é possível continuarmos assim. Dá para vislumbrar alguma possibilidade de mudança diante de tudo isso que você já comentou, Ricardo? Aqui no Brasil, como você tem visto o papel dos partidos de esquerda na defesa dos direitos dos trabalhadores nos últimos anos? O coronavírus e a sua pandemia colocaram a nu muitas questões. Como é possível viver num mundo onde alguns milhões, e no caso do Brasil isso também é verdade, trabalham
10, 12, 14, 16 horas por dia, e outros, muitos milhões, não têm sequer 1 hora de trabalho por semana. Como é possível viver num mundo onde a destruição ambiental torna o nosso ar irrespirável? Nós estamos vendo hoje, né, que sem os carros nas ruas, na intensidade que andavam há 2 meses e meio atrás, o ar se tornou mais respirável. Nós estamos vendo que, digamos assim, a destruição dos rios é menor porque as indústrias, muitas delas estão paradas. Então, o que é preciso fazer? Primeiro, um conjunto de bandeiras imediatas, que os partidos de esquerda, que os movimentos sociais populares e que o sindicalismo de classe tem que lutar. Primeiro, não é possível nenhum trabalho informal. É preciso extinguir o trabalho informal. Todo trabalhador e toda trabalhadora tem que ter o direito a ter direitos. Tem que ter os direitos do trabalho como outros trabalhadores e outras trabalhadoras ainda conseguem manter. 2, na atual crise de pandemia, não é R$600 por 2 meses, né? É um salário mínimo, um salário emergencial básico, pelo menos em torno de 3 salários mínimos, para que os trabalhadores e as trabalhadoras possam sustentar a si e a sua família nesse momento em que não podem trabalhar. Ou esta figura que, ex-capitão, que é, por enquanto, presidente da República, ele diz que o povo tem direito a trabalhar para sobreviver. Por que ele não toma uma medida, ao invés de defender os bancos, ao invés de beneficiar as grandes empresas, toma uma medida do tipo assim: as empresas pequenas e médias, e mesmo as grandes, que tiverem apoio do governo, estão condicionados, serão obrigadas a não demitir ninguém. E todos os trabalhadores que forem demitidos, as empresas não recebem apoio. Onde houver empresa que demita trabalhadores, não há apoio, e o governo tem que dar um salário digno, emergencial, uma renda mínima emergencial para esses trabalhadores e para essas trabalhadoras. Por que esse país não taxa o lucro dos bancos e o lucro das grandes fortunas? Ele tributa os pobres e destributa, ou seja, não tributa os ricos. Mas tem um segundo elemento fundamental, Anderson. É preciso olhar esse mundo e imaginar e pensar o seguinte: se ele continuar com essa lógica, nós sairemos da pandemia e vamos para o subsolo do inferno de Dante. O inferno de Dante é uma metáfora do pior dos infernos. Pois bem, né, se nós deixarmos essas empresas globais e grandes empresas, elas poderão nos levar para uma destruição completa dos direitos do trabalho. Nós não podemos aceitar, o que nos obriga a reinventar um novo modo de vida. O imperativo do nosso tempo é olhar o mundo e dizer: este mundo só interessa a 1, 2, 3% da população mundial. 96, 97% da população mundial não se beneficiam. 6 grandes empresários brasileiros ganham, ou ganhavam antes da pandemia, né, ganhavam o equivalente ao que trabalhavam 100 milhões de brasileiros. Há alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. Ainda mais quando nós sabemos que nós não estamos na Dinamarca, nós estamos vivendo a tragédia brasileira. Ricardo Antunes, muito obrigado mais uma vez por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um bom dia de trabalho e um abraço. Foi um prazer para mim participar mais uma vez desse longo programa do Faixa Livre. O momento brasileiro é muito difícil, o momento mundial é muito difícil, e a humanidade tem que se perguntar, a humanidade que trabalha, os homens e mulheres do povo, da população trabalhadora, de todos os tipos de trabalhadores que somos. Que mundo é esse e que mundo nós queremos? Foi um prazer para mim, eu espero ter podido ajudar a pensarmos coletivamente os desafios no meio a tanta tragédia que estamos vivendo. Um bom dia a todos e a todas, e até uma outra oportunidade.
Conversamos aqui com o professor titular de Sociologia do Trabalho da Universidade de Campinas e coordenador da coleção Mundo do Trabalho da editora Boitempo, Ricardo Antunes. E a respeito do debate que ele comentou na nossa entrevista, que ele vai participar, ele vai acontecer às 17h30 no canal do YouTube da AdUniRio, a Associação de Docentes da UniRio. E o canal da UniRio é a TV AdUniRio, lá no YouTube. O tema do debate será Aquele Abraço, Pandemia, Capital e Trabalho. E vai contar também com as participações da cientista política e professora da UniRio, Clarice Gurgel, do também professor da UniRio e membro do Conselho de Representantes da AdUniRio, João Roberto Lopes, e do professor da UniRio e também membro do Conselho de Representantes, Rodrigo Dantas. Mais uma vez, o debate vai acontecer a partir das 5h30 da tarde. Fica aí o recado do professor Ricardo Antunes. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da AFBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E agora eu vou passar a leitura dos recados aqui de vocês, ouvintes. Vocês sabem que eu ando devendo, né? Vocês que enviam recados através das redes sociais, do nosso e-mail. O Wilson Lopes, na entrevista lá do Ivo Lesbopan, da última semana, ele diz o seguinte: excelente entrevista. Obrigado, Wilson, pelo elogio aqui à entrevista com o Ivo Lesbopan. Já a Ruth Maria dos Reis, ela diz o seguinte, também sobre a mesma entrevista: muito necessária a análise. O Luiz Estevam Lopes Gonçalves diz o seguinte: lúcido depoimento de cientista social, humanista e cristão, livre das lentes distorcidas do pensamento neoliberal. Tá aí o recado do Luiz Estevam Gonçalves a respeito da entrevista também do Ivo Lesbopan. Agora, lá no nosso site, o João Alves, na entrevista que nós fizemos com o Erasmo Quirici, da oposição metalúrgica lá de Volta Redonda, ele diz o seguinte: excelente entrevista, esclarecedora e alarmante para toda a população. O Congresso Nacional precisa urgente tomar uma atitude diante da omissão criminosa de Steinbrück e prefeito Samuca. Parabéns ao Erasmo e à oposição metalúrgica. Tá aí o recado do João Alves sobre aquela entrevista do Erasmo Quirici denunciando a situação dos trabalhadores lá da CSN em Volta Redonda durante esse período de coronavírus. Já o Luiz Henrique Zaidan, também na entrevista do Quirici, ele diz o seguinte: na verdade, ele compartilhou o recado de um outro ouvinte. Ele diz: o fato de empresários estarem tão desesperados com a volta da economia é muito simples. Eles não produzem a própria riqueza. Quem produz é você, trabalhador. Tá certo, é isso aí, Luiz. Já lá no Facebook, a Elaine Carvalho, ela compartilhou o link de uma entrevista, de uma matéria, com o seguinte título: militares já têm esperança que Mourão substitua Bolsonaro. Ela comentou isso, ela colocou na entrevista que nós fizemos aqui com o Silvio Costa, o jornalista lá do site Congresso em Foco, e ela continuou comentando o seguinte: sai um ruim, entra outro pior. Tá certo, é isso, Elaine, a gente concorda aí com a tua opinião. Caso a saída do Bolsonaro por algum motivo venha a ser concretizada, quem assume é o vice, né, que é o general Mourão, que não é lá um grande alento para nós que estamos acostumados com a democracia no país.
Temos aí recados muito antigos ainda para ler. Por exemplo, o Paulo César Palmeira, a respeito da entrevista que nós fizemos com o Alexandre Telles, o presidente do SINMED, o Sindicato dos Médicos aqui do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: cabe à justiça frear os instintos assassinos. É verdade, Paulo, a gente concorda com você. Realmente, essa situação relativa ao novo ministro Nelson Tais, que assumiu, que já se mostrou alinhado diretamente ao presidente Bolsonaro na sua estratégia de reduzir o isolamento social para privilegiar a economia, de fato coloca em risco a saúde da população e nós temos de ficar muito atentos a respeito de toda essa tentativa dos neoliberais. Agora, sobre a entrevista do economista, o professor de economia da UF, o Marcelo Carcanholo, a Renata Kelly Dias, pelo Facebook, diz o seguinte: boa tarde, adorei a análise do professor. Obrigado, Renata. A Olinda Evangelista: excelente debate. Tá aí o comentário. Obrigado, Olinda. Que bom que você gostou da entrevista que nós fizemos aqui com o professor da UF. Já o Thales Almendro, lá no Facebook, a respeito também da entrevista do Erasmo Quirici, ele diz o seguinte: excelente entrevista. O Erasmo mostrou coragem e lucidez ao expor a situação dos trabalhadores frente ao patronato que só visa os lucros. É verdade, Thales. Infelizmente, esse pessoal do grande capital, de fato, só visa os lucros e não quer nem saber dos interesses dos trabalhadores, tampouco da saúde deles. Obrigado aí pelo teu comentário, Thales. Já Edjane Rosindo, também na entrevista do Alexandre Telles, diz o seguinte, ela parabeniza aqui: parabéns, Alexandre Telles, Deus abençoe sua vida. Tá aí a Edjane Rosindo. Obrigado pelo seu recado, Edjane. Agora, por e-mail, o Vanderlei, lá de Vila Isabel, diz o seguinte: querido Anderson, estou super feliz com a volta do programa ao Dial. É muito bom poder acompanhá-lo. Obrigado aí pelos elogios, Vanderlei. A gente realmente não podia deixar o programa fora do ar num período tão difícil da nossa sociedade, do nosso país. É de extrema importância que nós mantenhamos o Faixa Livre no ar para informá-los a respeito de tudo que vem acontecendo a partir de o nosso viés, que vocês já estão tão acostumados a ouvir aqui no dia a dia, sem esses interesses que a grande mídia coloca à frente da notícia. Obrigado a você, Vanderlei, pelo recado. E esperamos continuar com a sua audiência aqui no Faixa Livre, meu amigo. Um abraço para você. Enquanto isso, o Roberto Mendonça, lá no Facebook, diz o seguinte: esse cara tem de ser retirado do cargo o mais rápido possível, em referência ao Jair Bolsonaro, num comentário que ele faz em uma nota que a ABI divulgou recentemente. É verdade, Roberto, a gente concorda contigo. O Bolsonaro não pode mais continuar no comando do país. Ele vem, aos poucos, destruindo todos os direitos dos trabalhadores e colocando a economia acima da saúde da população. Obrigado pelo seu recado, Roberto. Agora, na entrevista do professor Lincoln de Abreu Pena, a Gisele Fernandes elogia aqui, excelente. Já a Maria Helena diz o seguinte, também lá no Facebook: parabéns, excelente. Aí, 2 elogios à entrevista do professor Lincoln de Abreu Pena. Na entrevista lá do Marcelo Carcanholo também, o William Souza Villanova, também lá no Facebook, ele diz: excelente análise do Carcanholo. Mais um elogio aí à entrevista do Marcelo Carcanholo. No Facebook, a Márcia Perrone, ela diz o seguinte: olá, parabéns pelo programa. Obrigado, Márcia, pela sua audiência e por estar aqui conosco no dia a dia tão difícil que nós vemos passando. Temos enfrentado, assim como vocês, essa situação de isolamento, temos gravado o programa no dia anterior à sua veiculação. Realmente não é a melhor das situações, mas nós temos de fazer esse esforço por vocês, ouvintes. Obrigado aí pela audiência de vocês. Lembrando que nesse período da pandemia de coronavírus, os recados por telefone estão inviabilizados aqui no nosso Faixa Livre, pois, como eu acabei de dizer, nós gravamos o programa no dia anterior à sua veiculação. Então, caso vocês queiram nos enviar recados, vocês podem mandar a partir da nossa página no Facebook, que é a Programa Faixa Livre, nos nossos perfis no Instagram e no Twitter, que são o @PGMFaixaLivre, pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, lá pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, ou no nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre. Voltando às nossas entrevistas, eu quero cumprimentar o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aí da equipe, todos e todas da equipe
do programa Faixa Livre. Um abraço grande para o Paulo, para o Cid, para a Celeste. E também um bom dia para todos os nossos ouvintes, todos que acompanham já o programa aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite e é um prazer poder participar novamente. Bernardo, é uma alegria conversar com você. Muito obrigado por mais essa entrevista aqui ao programa. Bernardo, os desdobramentos dessa exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que acabou provocando o pedido de demissão do Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, causaram um verdadeiro terremoto em Brasília. O ministro saiu acusando o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente no órgão para ter acesso a informações sigilosas de inquéritos que envolvem seus filhos e amigos. Como é que você analisa esse episódio, Bernardo? Bom, vamos lá. Os fatos que se sucederam no final da semana passada, que levaram à saída do agora ex-ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro, ok? Eles são de natureza muito grave. Em alguma medida, quem estiver falando a verdade está imputando ao outro crimes muito graves. Jair Bolsonaro tem a prerrogativa legal e constitucional de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. É ele quem nomeia esse funcionário, de acordo com a Lei 13.047, que tem que ser um delegado concursado de carreira. Mas o que o ministro Sérgio Moro colocou em questão, além de querer avocar para si uma competência que em tese já era sua, o ministro estava querendo, na verdade, ter relatórios e interferir em investigações, obter informações sigilosas de inquéritos conduzidos pela Polícia Federal. Ok? É bom que se diga que a polícia, que as forças policiais não gozam de independência funcional como o MP, são carreiras vinculadas ao executivo, mas elas têm que garantir um mínimo de isenção na investigação, de forma que interferências indevidas para determinar o rumo de inquéritos, afastar delegados que efetivamente estejam fazendo um trabalho que incomodem o executivo de ocasião, podem resvalar em atos de improbidade e gerar responsabilidade criminal dependendo do uso que se faça disso, da manipulação que se faça disso das forças policiais. Então as acusações que o ministro Sérgio Moro coloca na mesa são muito graves, ok? Houve também outras questões ali tratadas no pronunciamento dele, como por exemplo o fato de não ter assinado a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, tanto que houve uma republicação no final do dia sem a assinatura digital eletrônica do ex-ministro Sérgio Moro. Então, temos aí uma crise instaurada de patamar elevado, que já se soma à crise política gerada pela demissão do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a toda a crise sanitária e econômica que o Brasil tem vivido por conta do Covid-19. Então, é um cenário muito conturbado e de muita instabilidade política e institucional que o país atravessa nesse momento. Como você mesmo disse, Bernardo, essas denúncias do Sérgio Moro são graves e já motivaram o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a pedir a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, que ficará a cargo do ministro Celso de Mello para investigar os fatos. Há suspeitas de crimes de responsabilidade do presidente, além de falsidade ideológica por colocar no Diário Oficial a assinatura do antigo ocupante do ministério sem sua autorização no decreto de exoneração de Maurício Valeixo. Além do estrago político que esse episódio já provocou, as consequências jurídicas para o presidente poderiam chegar até sua saída do cargo máximo do Executivo Federal. Recentemente, você afirmou aqui no programa, Bernardo, que as únicas hipóteses de afastamento do Bolsonaro da presidência seriam por um processo de impeachment ou pela comprovação de irregularidade em sua campanha. Diante da conjuntura atual de pandemia, você acredita na viabilidade política e jurídica de um impedimento do ex-capitão do Exército? Bom, Anderson, vamos somar as duas hipóteses que você tratou, o impeachment e as irregularidades na campanha que gerassem uma cassação da chapa presidencial Jair Bolsonaro, Mourão.
o fato de que também ele poderia, o presidente Bolsonaro, ser afastado se houvesse o recebimento pelo STF de uma denúncia por crime comum. E é nisso que o inquérito aberto pelo Procurador-Geral da República, o Soares, joga pressão, porque ele vai apurar uma série de condutas ilícitas, criminais, imputadas por Sérgio Moro na sua fala ao presidente Jair Bolsonaro. A gente já falou aqui de eventual falsidade ideológica com uso não autorizado da assinatura do então ministro Sérgio Moro no ato de exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A Constituição é muito clara que os atos do presidente nas respectivas áreas de atribuição dos ministérios só valem com a assinatura do respectivo ministro de Estado. A assinatura de Sérgio Moro para a exoneração de Maurício Valeixo era necessária. Se Moro não concordava, deveria ter sido exonerado e seu substituto deveria ter assinado em seu lugar, ou então o presidente que sozinho invocasse a atribuição e assinasse sozinho o ato. Não foi o que aconteceu. Além disso, a gente tem que levar em consideração que existem imputações ali de prevaricação, corrupção, concussão, corrupção, outros crimes, outras figuras criminais, além da que foram expostas além da já exposta falsidade ideológica, que ficou reforçada com o fato do ato ser refeito no final do dia, ok? Se há clima político, eu não sei. Ao mesmo tempo que a pressão sobe, a impopularidade do presidente Jair Bolsonaro cresce, abrem-se negociações intensas dele com o Centrão para formar uma coalizão mínima de governo no Congresso Nacional. Se isso vai impedi-lo de ter mais de 2/3 do Congresso contra si para abertura ou de um processo de impeachment ou da autorização para recebimento pelo Supremo Tribunal Federal de uma denúncia criminal, não sabemos. Mas esse tipo de movimentação leva a crer que o governo Jair Bolsonaro passa por seu momento mais difícil e que, decididamente, as denúncias colocadas ou as implicações do discurso de saída do ministério de Sérgio Moro vão ter várias implicações futuras sem que nós possamos, nesse momento, mensurar qual alcance que essas denúncias vão ter. Agora, é preciso também dizer que o inquérito claramente também jogou pressão sobre Sérgio Moro, porque apurou fato de denunciação caluniosa, um crime que tem pena de até 8 anos, caso as denúncias não sejam comprovadas, e aí se pede que Sérgio Moro seja ouvido e apresente prova documental que porventura tenha dos fatos. Vamos aguardar os desdobramentos. Agora, alguns juristas já andaram dizendo, Bernardo, que esse pedido de abertura de inquérito do Aras ao Supremo é mais uma peça de defesa do Bolsonaro do que de investigação do presidente, como se o procurador-geral estivesse atuando neste episódio como advogado do político. Você também observa desta forma? Anderson, eu vejo isso de uma maneira um pouco distinta. Eu não acho que é exclusivamente uma peça de defesa, mas também se prestou a isso quando mencionou que, uma vez não devidamente provados os ilícitos imputados ao presidente da República, você teria o crime em tese de denunciação caluniosa. O inquérito, ele é flex, ele pode bater em qualquer um dos dois, em Jair Bolsonaro ou em Sérgio Moro, e pode ser alguns ilícitos podem ficar comprovados e pode-se falar em denunciação caluniosa em relação a outros. Uma investigação policial, ela é o policial ou criminal, ela tem um fato determinado, mas se fatos conexos ou outros fatos forem surgindo, pode ser que no curso da investigação, sem prejuízo das provas sobre Jair Bolsonaro, este traga provas sobre a conduta de Sérgio Moro, por exemplo, no Ministério, como uma espécie de contra-ataque. Isso pode dar ensejo a novos inquéritos
É estranho, de fato, a velocidade da abertura do inquérito. Sérgio Moro faz pronunciamento às 11 da manhã, o inquérito estava aberto no final da tarde. Mas, da maneira como foi feita, me parece que é um procurador-geral da República tentando se equilibrar entre a lealdade ao presidente que o nomeou, de um lado, e a correta apuração dos fatos do outro, até para depois não dizerem que ele foi parcial. Agora, essas declarações do Sérgio Moro acabaram evidenciando que o ex-ministro poderia também ter cometido crimes, como o de prevaricação ao não denunciar antes a tentativa de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal e o de corrupção, quando ele citou que pediu ao presidente, como condição para aceitar o cargo no ministério, deixando para trás 22 anos de magistratura, uma pensão à sua família caso algo acontecesse a ele. Ele pode ser imputado por esses crimes, Bernardo? Quais os desdobramentos você prevê para isso? Anderson, quanto à questão da denunciação caluniosa, a gente já conversou um pouquinho antes, só sintetizando para o nosso ouvinte, realmente, se não forem comprovadas essas imputações, ele incorreria nesse tipo penal que é fazer denúncia sabidamente falsa, tá? E se tudo isso é verdadeiro, ele acaba também entrando em prevaricação, ou seja, omitir ou retardar ato para atender interesse particular. Ele, em tese, vamos dizer assim, teria também se implicado ao colocar as coisas nesses termos em uma outra dimensão. Mas quando ele defende os vazamentos ilegais com tanta convicção, sabendo da sua ilegalidade, os vazamentos ilegais dos áudios, com interceptação já interrompida em relação à conversa entre o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma em março de 2016, isso não me estranha na conduta dele. Em relação à pensão, eu queria entender melhor como essa questão não foi tratada por Jair Bolsonaro em sua declaração, e a testemunha de confiança de Moro, que seria o general Augusto Heleno, também não se pronunciou. Porque, do ponto de vista previdenciário, Sérgio Moro passou 22 anos na magistratura federal. Ele pode pegar esse tempo de serviço, registrar e colocar no regime geral. Além disso, ele foi ministro de Estado, também teve um tempo no governo de transição. Acredito que ele tem em torno de 24 anos. Mas ele é muito jovem, então ele não tem idade mínima. Mas ele já tem um tempo mínimo para aposentadoria. Por regras previdenciárias comuns, ele teria, se a família viesse a faltar, ele teria uma pensão, mas uma pensão, acredito eu, limitada ao teto do INSS, se chegar a tanto. No serviço público, ele era agente político e ele não faz jus, ou não fez jus, ou não faz, a uma pensão. Que pensão seria essa? Ele não indica a natureza legal do ato, de onde viria essa pensão, quem pagaria. Era uma pensão para ministro de Estado ou servidor público alvejado no exercício de suas funções? Qual o fundamento legal? E se ela não existia, por que ela não foi proposta em 16 meses, desde a conversa de novembro de 2018? Por que não se propôs o estabelecimento dessa pensão? Porque a pensão não poderia ser unicamente para ele. Esse benefício teria que ter fundamento legal. Ficou parecendo o pagamento de uma vantagem formal, ou que se aprovasse às pressas, caso ele morresse, uma lei sob medida para ele, para que a família dele recebesse uma pensão. Sem maiores esclarecimentos sobre o episódio, isso gera uma suspeição de exigência de uma vantagem devida. Mas vamos aguardar, de repente, que esse assunto volte e o ex-ministro preste esclarecimentos. Mas que foi algo muito estranho, sim, isso de fato foi. Bernardo, o que tem sido dito lá em Brasília é que o presidente deve indicar nas próximas horas para a chefia da Polícia Federal o delegado Alexandre Ramagem, amigo íntimo da família Bolsonaro, que chegou a aparecer em fotos em um réveillon ao lado do filho do presidente, Carlos, bem como o ex-ministro da Secretaria da Presidência, Jorge Oliveira, para o lugar de Sérgio Moro na pasta da Justiça e Segurança Pública, outro personagem que tem ligações íntimas com o ex-capitão do Exército.
A oposição já aponta irregularidade nessas indicações por conta de um possível conflito de interesses nas nomeações. Apesar de ser essa uma atribuição exclusiva do chefe do Executivo, você acredita que a Justiça possa barrar essas indicações sob esse argumento? Anderson, nós temos alguns precedentes recentes e que são um tanto quanto emblemáticos, que é a questão do ex-presidente Lula, do desvio de finalidade, do suposto desvio de finalidade em liminar e mandado de segurança acolhida pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, lá em março de 2016, para impedir a sua nomeação como ministro-chefe da Casa Civil, ok? E no início de 2018, iniciativas judiciais impediram igualmente a nomeação da então deputada Cristiane Brasil ao cargo de ministra do Trabalho, alegando justamente violação à moralidade, à impessoalidade, porque ela iria comandar uma pasta destinada a conduzir políticas públicas relativas às relações de trabalho, quando o seu próprio nome estava no Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas, do Banco Nacional de Débitos Trabalhistas, entendeu? Então ela não poderia contratar com a administração pública, mas poderia ser ministro de Estado. A gente teria uma contradição aí invencível em relação a esse tema. O que ocorre? Eu fico um pouco preocupado que a gente chegue a um ponto de que se instaure o verdadeiro governo dos juízes, que nada se possa fazer no executivo sem uma chancela judicial. Já seria interessante ou difícil pensar numa chancela do legislativo dentro de um sistema presidencialista. Isso teria mais um perfil parlamentarista. Mas o fato é que eu sinto que muitas vezes essas medidas elas são paliativos para não promover, sob pena de gerar instabilidade política, a responsabilização própria do chefe do Poder Executivo. Alexandre Ramagem atende os requisitos para ser delegado-geral da Polícia Federal? Muito em tese, muito no mínimo, sim, porque é delegado de carreira. Mas, visivelmente, ele tem conexão de amizade com o presidente e depois do discurso proferido na sexta-feira, em que o presidente claramente quer ter relatórios das investigações e mostra uma intenção inequívoca de intervir ou, ao menos, ter acesso a informações sigilosas de inquéritos. Visivelmente, a nomeação de um amigo seu configura um claro desvio de finalidade. Amigo seu ou de seus filhos, vamos colocar que seja amigo da família, ok? Então, eu teria, ainda que eu tenha um certo receio essa intervenção judicial excessiva na administração pública, mais especificamente nos atos de governo, propriamente, nos atos políticos de governo, me parece que é uma nomeação completamente equivocada, porque é claramente uma pessoa da convivência da família, amigo dos filhos, e vem no contexto de um discurso que fala numa intenção clara e inequívoca de interferir na Polícia Federal. Eu acredito que pode ter sim um desvio de finalidade aí e uma violação do princípio da moralidade, da ideia de uma conduta proba, reta, honesta que se espera de um governante transparente, que enseje uma intervenção para impedir essa nomeação. Agora, alguém vai ter que ser nomeado por Jair Bolsonaro. Até quando o judiciário vai poder interferir nessas nomeações? Será que o problema é o mero ato de nomear o diretor-geral da Polícia Federal com clara parcialidade, sem transparência e com uma relação de intimidade com a família para ter acesso a inquéritos, inclusive em informações sigilosas, o que não seria atribuição do presidente da República? Ou o problema maior é quem senta na cadeira do presidente da República neste exato momento no país? Eu acho que essa é a questão mais profunda. À esteira dessas denúncias, Bernardo, o site The Intercept Brasil publicou no último sábado a informação de que o filho do presidente e atual senador Flávio Bolsonaro financiou e lucrou com a construção ilegal de prédios erguidos pela milícia no Rio de Janeiro, usando dinheiro público a partir de levantamentos do Ministério Público. Parece que quanto mais se cava, mais se descobre ilícitos dessa família, não é, Bernardo?
Anderson, na nossa conversa anterior, na nossa última conversa aqui no programa, a gente falou sobre o habeas corpus que estava em sede de julgamento no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, tá? Entre a nossa conversa anterior e a presente, e a atual, a que a gente está tendo agora, esse habeas corpus foi julgado, e o ministro Félix Fischer, um ministro do Tribunal Superior que analisa esse habeas corpus, ele indefere a ordem e fala em fortes indícios de materialidade do cometimento de crimes. Ok? Eu não acredito que o ministro Félix Fischer possa ser chamado de petista, mas no mundo encantado do bolsonarismo, tudo pode acontecer. Então, eu acho que um magistrado examinar, e não é só ele, é ele, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Polícia Federal, quando você tem uma convergência tão grande de manifestações contundentes de órgãos de investigação e do sistema de justiça, Ministério Público, é quase uma convergência, mais que uma convergência, é quase um consenso sobre a materialidade, a existência de materialidade muito provável nos crimes. Isso mostra que a família definitivamente não está vivendo seus melhores momentos e que o senador Flávio Bolsonaro não tem grandes relações republicanas registradas na sua passagem pela LERJ. Vamos lembrar aqui também, já que a figura política foi ressuscitada do nada do ex-deputado Roberto Jefferson, que ele ficou agora que Eduardo Bolsonaro era funcionário fantasma de Roberto Jefferson na Câmara Federal nos primórdios da sua carreira política, quando ainda era estudante de Direito no Rio de Janeiro. Então, me parece que toda essa reação em torno da Polícia Federal do presidente Jair Bolsonaro tem um sentido de preservação da família que tem sido investigada em diversas instâncias. O filho Carlos é parte do objeto do inquérito sobre fake news no Supremo Tribunal Federal, e claramente se mostra um uso político das instituições de Estado, como a Polícia Federal, para satisfazer interesses pessoais e defender a família, o que é reprovável e visivelmente configura crime de responsabilidade. Quanto ao senador Flávio Bolsonaro, me parece que a investigação tem ido em caminhos muito ruins para a sua defesa, e claramente vão se formando uma convicção muito forte no judiciário, com provas, já que o ministro fala em fortes indícios de materialidade, não só da prática de diversos ilícitos contra a administração pública, na prática da rachadinha, mas vai se estabelecendo inclusive uma conexão muito clara entre o gabinete do senador Flávio Bolsonaro e milícias. E será que é só dele, ou será que também isso não envolveria outras partes da família? Enfim, um cenário muito ruim para o presidente da República e seus filhos. Para finalizar, Bernardo, qual você considera que deva ser o papel do judiciário frente a essa avalanche de denúncias e ações irresponsáveis do presidente da República? Anderson, eu acho que a gente tem que esperar, em primeiro lugar, o cumprimento inegociável da Constituição e das leis, tá? Então, eu acho, sinceramente falando, que os órgãos de investigação têm que trabalhar com isenção, procurar estabelecer a verdade dos fatos com um lastro probatório suficiente, que o Ministério Público deve exercer as suas prerrogativas de supervisionar a investigação policial e, acima de tudo, se encontrar indícios claros de materialidade e autoria, oferecer denúncia criminal, ok? E o judiciário deve julgar baseado em fatos e não em achismos, convicções ou em preconcepções. Então, acho que todos têm que cumprir seus objetivos delineados na Constituição da República, nas leis, nas respectivas leis orgânicas, especificamente no Código de Processo Penal. Entendeu? O cumprimento da lei, o respeito ao Estado de Direito, a preservação das instituições, da própria noção de república é fundamental. Pela que temos pela imprensa, eu vejo um cenário muito grave, mas é claro que o presidente pode, no curso, estabelecer uma linha de defesa competente que afaste esses fatos. Pode ser que o ex-ministro Sérgio Moro não prove o que afirmou. Temos que aguardar.
Mas eu também queria deixar o nosso ouvinte muito consciente que as instituições do sistema de justiça, que o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, elas estão limitadas por restrições previstas na própria Constituição, restrições de ordem política. Por exemplo, o Procurador-Geral da República foi escolhido por Jair Bolsonaro, Augusto Aras, que até o início deste mês de abril tinha sido um fiel escudeiro do governo em todas as pautas colocadas no Supremo Tribunal Federal. Ainda que tenha corretamente aberto inquérito contra o presidente da República em relação às declarações do ministro Sérgio Moro, há um outro impeditivo. Supondo que o presidente da República tenha um indiciamento decretado pelas autoridades policiais, a denúncia tem que ser oferecida por Augusto Aras e o Supremo Tribunal Federal deve enviar ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados mais especificamente, a análise dessa denúncia para saber se autorizará ou não a instauração de processo criminal contra o presidente, o que então resultará no seu afastamento. Ok? Então as instituições do sistema de justiça, do Poder Judiciário, o Poder Judiciário, o Ministério Público, elas estão limitadas pelo que os poderes políticos, mais especificamente pelo que a Câmara dos Deputados vai aceitar fazer. E o processo de impeachment, embora ele seja um procedimento judicial, ele é conduzido no Senado Federal. É um processo político que tem que ter uma fundamentação jurídica mínima. Já existem 24 processos de impeachment apresentados contra Jair Bolsonaro. Mas o seu recebimento depende de um ato que é essencialmente político do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, nós temos um cenário em que qualquer tipo de responsabilização do presidente, seja ela de natureza criminal ou por crime de responsabilidade, que na verdade seria uma infração política, os espanhóis falam até em delito constitucional, eu acho, ou juízo constitucional, acho mais preciso, porque não é bem um crime, com a noção que a gente tem de crime do Código Penal. Mas voltando ao tema, qualquer responsabilização do presidente vai passar pela deliberação do Congresso, principalmente por autorização da Câmara e eventualmente por um julgamento que, ou se for por impeachment, vai ser no Senado, se for por crime comum, vai ser no STF. Então, nesse momento, a sociedade deve se mobilizar, continuar fiscalizando, cobrando, protestando. E eu queria que a gente tivesse a consciência de continuar pressionando o governo também em relação ao enfrentamento da epidemia de Covid-19. Esse é um problema muito grave de saúde pública. O país já está vivendo uma crise de saúde pública gigantesca. O número de mortos em abril quase que multiplicou por 8 no dia de hoje, 27 de abril. A gente saiu de 500, há 3 semanas eram 500 e poucas mortes, agora são mais 4 mil. E a presidência da República continua com planos erráticos, boicotando as políticas públicas postas por governadores e prefeitos, sem um plano claro de recuperação econômica e estímulo. Eu acho que tão grave quanto as implicações criminais e os atos ilícitos contra a República, contra o Estado de Direito, perpetrados pelo presidente Jair Bolsonaro, eu vejo um crime de responsabilidade imenso na maneira como ele coloca em risco direitos individuais, direitos sociais, a própria ordem pública, a própria democracia, com a maneira como lida muito mal, para ser gentil, porque na verdade não lida com o enfrentamento correto, não realizando o enfrentamento correto da emergência pública decorrente do Covid-19. Mas nesse momento a bola está com o legislativo. Qualquer ato de responsabilização de Jair Bolsonaro na sua pessoa como presidente, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade, necessariamente vai passar por uma deliberação política que começa na Câmara e pode ir ou para o Senado ou para o STF. Então, a cidadania tem que se movimentar, os cidadãos têm que cobrar, fiscalizar, exigir, questionar. A imprensa livre tem feito seu papel, especialmente programas críticos como o Faixa Livre, e agora ver mais ou menos como as instituições vão se comportar e que tipo de provas neste inquérito vão ser apresentadas por Sérgio Moro.
Bernardo Campinho, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no programa. Eu desejo você um bom dia e um ótimo trabalho. Anderson, muito obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado a todos aí do programa Faixa Livre. Parabéns a vocês por continuarem fazendo jornalismo investigativo, jornalismo político crítico, de qualidade, mesmo com todas essas dificuldades, todo mundo aí no trabalho remoto, seguro em casa, se preservando, mas sem deixar que esse programa exista e continue sendo um espaço de debate, um espaço de reflexão, um espaço de investigação e um espaço de problematização do contexto político e social brasileiro. Então, eu que agradeço o convite, um grande abraço para toda a equipe, Cid, Paulo, agradeço um abraço forte, carinhoso da Celeste, que é sempre quem faz o contato, a ponte para a gente conversar. E fiquem em casa, fiquem bem, fiquem seguros, com saúde. Um grande abraço para vocês e um bom dia. Conversamos aqui com Bernardo Campinho. Ele é advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, agradecendo a audiência e convidando vocês para estarem conosco amanhã mais uma vez a partir das 8 da manhã em mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos, até amanhã!